episódio aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher e estupro. Lembrando que, se você está passando por algum tipo de violência doméstica, é só ligar para o número 180. Agora sim, bora pro episódio. Botaram uma mulher como protagonista de um filme sobre um serial killer e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. E eu sou a Domênica. Hoje a gente tá aqui com uma vozinha diferente, com uma convidada diferente, uma amiga nossa de muito tempo, a Domênica Mendes. Faz o seu jabá, Domênica, a gente tá muito animado por você estar aqui, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz. Que gostoso. Matando saudade, né? Matando a saudade do velho mundo, né? Uma época onde a gente não tinha medo de vírus, morrer de gripe, morrer de covid, morrer de fascismo, morrer de governo, morrer de queimada. A gente só tinha medo, sei lá, de, não sei, numa avenida e um cara maluco falar que quer tirar umas fotos suas, sabe? Umas coisas assim. Né? Exatamente. Uma coisa que normalmente mulher já tá acostumada, né? Mas esses grandes temores e terrores atuais nós não tínhamos. Mas enfim, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, agradeço demais o convite. Pra quem não me conhece, sou Domênica Mendes. Faço podcast há um tempo já na podosfera brasileira. Eu tenho 2 projetos que eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro é o Estúdio 31, que é o podcast oficial da rede O Podcast é Delas. Lá eu falo sobre produção de podcasts, principalmente para podcasters independentes, pegando toda a minha experiência com redes de podcasts e coletivos e o que o mercado está fazendo hoje para fazer com que podcasts independentes também consigam se sustentar e se desenvolver enquanto uma mídia de comunicação no Brasil. Eu realmente acho que o podcast é uma mídia muito boa e a gente tem que investir bastante nele. E nem sempre se investir é grana. Muitas vezes se investir é em criatividade, em economia criativa e também em responsabilidade e tempo, né? Principalmente tempo. Então fica o convite para vocês conhecerem o Estúdio 31. Estúdio se escreve como estúdio mesmo, 31 é numeral. E eu também tenho um outro podcast, que é o Perdidos na Estante, que é um podcast onde nós falamos sobre adaptações literárias. Então, nós analisamos livros, filmes e séries que são projetos transmídias, né? Com esse objetivo de fazer uma análise sobre o nosso tempo e o que aquela mídia traz pra gente de novo. É sempre um cantinho de muita troca, muita conversa, muito gostosinho, e que eu acho que tem muito a ver com o público aqui desse podcast, né? Já que vocês gostam de filme de terror, também tem filme de terror que é adaptação, entre outros filmes. Então fica aí um convite para vocês conhecerem os meus projetos na podosfera aí também. E a gente pode trocar figurinha em qualquer rede social aí, Blue Sky, Instagram, tô sempre por lá. Só me chamar, sou bem acessível. E é mesmo, viu, gente? A Domênica é super acessível mesmo. Curto muito o projeto O Podcast é Delas. É muito importante, assim, sabe? Conheci você, inclusive, no Perdidos na Estante. Eu ainda ouço. É mesmo? Menina, não sabia disso, não. Que então. Legal. Muito massa, muito massa. Eu conheci por conta do Perdidos na Estante, que daí eu comecei a ouvir e tudo, né? Eu sempre achei legal. Eu lembro de um episódio que era sobre a menina do trem, a mulher do trem. A garota do trem. A garota do trem, isso. Eu não lembro se ele foi um dos primeiros, o primeiro que eu ouvi, ou ele foi um dos primeiros, assim, sabe? Eu lembro que eu gostei bastante desse episódio e esse episódio me fez assistir o filme. Então, tem muitos filmes que eu acabo pegando ideias por conta do podcast mesmo, assim, sabe? Eu pegava muita ideia do que assistir de filme com Perdidos na Estante, né? Que era adaptação e tudo. Eu acabava não lendo tantos livros assim, né? Mas era um espaço mesmo que eu tinha como novidades de filmes pra eu assistir, sabe? Porque eu sempre fui meio que... Sempre tive, né? Um gênero de filme que eu gostava. Sempre fui meio que, tipo, eclética em questão de filme, sabe? Então, como o Perdidos na Estante traz muita coisa variada, assim, cara, é um espaço muito legal pra quem curte, né? Tipo, cinemão e tal, é muito massa. Fica a dica aí. Que legal, cara, que legal. Eu conheci a Domênica num podcast, agora eu não lembro se foi no Perdidos na Estante ou se foi uma participação dela num podcast sobre Hellraiser. Não foi no Perdidos, não. Eu me lembro
de gravar esse episódio, inclusive porque eu me lembro da experiência que foi assistir Hellraiser depois de adulta. Assistindo aquele filme foi quando eu entendi o que o pessoal falava do gore, porque eu assisti o filme e eu sentia ânsia em algumas cenas, sabe? E eu, gente, é isso que é o gore? Eu nunca tinha sentido isso, né? Eu achei aquilo muito incrível. Agora, eu não me lembro onde eu gravei. Faz muito tempo, eu já não me lembro. Vou dar uma pesquisada no Google aqui e eu coloco o link no post. Esse podcast é bem antigo, cara. Deve ter quase uns 10 anos, hein? Deve foi no ser, Mundo Freak? Não foi. Eu acho... Eu não acho. Eu achei a informação. Esse episódio foi ao ar no dia 14 de dezembro de 2017. Foi lá no TigreCast. Foi no TigreCast. Nossa, eu adorava o TigreCast, velho. Nossa, como eu gostava desse podcast. Podcast muito legal também. E ele era sobre cinema também, né? Uma pegada sobre diferente cinema, do Perdidos, mas estava lá. Foi lá no TigreCast, assim. Eles pararam de produzir em 2018. Olha aí, que legal. Ai, gente, o poder da podosfera, né? É muito legal isso. Eu fico muito feliz, cara? Muito gente. Legal. Feliz que a gente fez muita amizade nessa época, né? É muito legal. Uhum. Imagina você estar andando pelas ruas e uma pessoa te aborda, exaltando sua beleza e perguntando se não gostaria de tirar algumas fotos para uma marca de cosméticos. Os olheiros de moda eram muito comuns na década de 90. Gisele Bündchen foi descoberta dessa forma. Por que não eu ou por que não você? Mas alguns homens agiam de má fé. Um deles foi Francisco de Assis Pereira, que aterrorizou a cidade de São Paulo entre os anos de 1994 e 98. Ele se aproximava de jovens mulheres prometendo oportunidades de trabalho como modelo, ganhava a confiança delas e as levava para o Parque do Estado, onde as agredia e, por vezes, as assassinava. Hoje vamos falar sobre o filme Maníaco do Parque. Temos sinopse para esse filme, Beats? Temos! Baseado em uma história real, um infame serial killer que atacou e matou várias mulheres nos anos 90, entra em rota de colisão com uma jovem jornalista ansiosa pela verdade e por um artigo que pode mudar a sua carreira. Onde que as pessoas podem assistir este filme? Esse filme é um original Prime Video, então ele está no Prime Video. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E tá ligado que seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê em Crystal Lake. Eu acho importante também a gente já deixar claro aqui no início do episódio que sim, esse é um filme ficcional, baseado em uma história real, mas tem que ter muito cuidado com o gatilho, gente. Uma história que envolve feminicídio, é uma história que envolve estupro, é uma história que envolve homicídio. Eu sei que esse é um podcast de terror, né? Então mortes é muito comum, né? São muito comum dentro das produções, né, de terror, mas justamente por ser uma história real, eu acho que talvez não seja muito indicado para todos os públicos. Então fica aí um aviso de gatilho também para assistir com um certo cuidado, né, para não sofrer aí consequências para sua saúde mental que são desnecessárias, né? A gente toma bastante cuidado quando são casos reais, né, pra gente não espetacularizar a situação. Então a gente tem bastante respeito com as vítimas, então quem tá ouvindo pode ficar bem tranquilo, tá? Daqui não vai ser um show de horrores. Então, esse é um filme a gente fala, né, que é uma ficção que fala sobre um caso real, porque como muitos filmes, né, que a gente vê relacionado a crimes reais principalmente, a gente tem sim aquele personagem que não fazia parte da história real, que tá ali mais pra ajudar a gente a contar a história. Tem alguns elementos que acabam não fazendo parte, né, do caso, mas que eles aparecem porque cria um artifício mesmo para que a história seja contada de uma forma um pouco mais fluida, assim, né? Pra gente ter o acesso à informação de uma forma um pouco mais lúdica, assim, né? Entre aspas, assim, sabe? Então, esse é um filme de ficção sobre o Maníaco do Parque, que conta, né, toda a trajetória dele e tudo. Esse filme foi dirigido pelo Maurício Essa, inclusive fez, né? Dirigiu o filme a trilogia A Menina que Matou os Pais, A Confissão, A Menina que Matou os Pais, o
Menino que Matou Meus Pais. Também ele é conhecido por dirigir o clipe Diário de um Detento, do Racionais MC. E ele tem um roteiro de LG Baião, que ele fez vários filmes também, né? Fez o roteiro de vários filmes, como Aumenta, que é rock, Ponte Aérea, que é um filme que eu lembro na época, eu não cheguei a assistir, mas eu lembro na época dele, assim, sabe? O motivo pelo qual existia esse filme, que era um casal romântico que ia, acho que é de São Paulo pro Rio, uma coisa assim. Então o filme conta essa história. Minha Fama de Mal e Motorrad também, que inclusive é um filme de terror. O Motorrad, ele é o Mad Max brasileiro. Assim, eu não assisti, mas dizem. Tem aspecto mesmo. Tava dando uma então ele é olhadinha, bastante assim. inspirado. Quem faz o Francisco de Assis Pereira, né, é o Silvério Pereira. Cara, e ele é um ator muito foda, né? Ele tá em Bacurau, fez várias novelas também. Lunga. Aham. É o Lunga. Esse cara é muito bom, gente. É impressionante, Muito bom. assim. Esse cara é uma descoberta, né, do século XXI. E, cara, ele tá muito bem como esse personagem, sabe? Porque você vê as entrevistas do Francisco de Assis e você vê, tipo, os depoimentos, né? O modo como o qual ele fala. E você vê o Silvério atuando. Mano, ele fala muito igual. Ele tem os trejeitos, sabe? Ele tá atuando muito bem nesse filme. E a gente tem também, né, a personagem Helena, que faz a jornalista no filme, que é vivida pela Giovanna Gridio, que ela fez Chiquititas, Rebelde, Zeta Muito Bom. Ela fez um filme Perdida também, fez Malhação, né? Assim como várias atrizes jovens aqui no Brasil, né? Que sempre começa com essas novelinhas, mas é engraçado agora, né? A gente vê as atrizes mais jovens, assim, agora, tipo, eu com 36 anos, né? Vendo atrizes mais jovens atuando, porque na minha época você começava em Malhação, né? E hoje em dia as pessoas começam com Chiquititas, Rebelde. Então é muito engraçado ver esse pessoal começando dessa forma, assim, né? Não que a Fernanda Souza não tenha começado com Chiquititas também, né? Mas é a Chiquititas da nova geração, ela. Não existe Chiquititas na nova... Ai, para de inventar coisa, Cal. É verdade, é verdade. Não existiu, Para não com existiu. isso. Não existiu esse surto coletivo aí, não existiu. Não existiu. Chiquititas é só de 98. Não existe. Sara, coração com buraquinhos, vai. Aquelas, né? mexe com as mãos. Chiquititas, é isso aí. Tem aquela musiquinha triste que você canta pras gatinhas quando elas estão com a carinha de triste, né? Eu canto. Que é quando elas estão deitadinhas assim, eu fico, não me diga mentirinha, só demais. Tadinha das gatas. Tá? O Fábio detesta quando eu faço isso, que ele fica com dó delas, aí eu fico cantando. Dentre outros atores, a gente tem a Bruna Mascarenhas, tem a Mel Lisboa também, né? Que ela faz uma pontinha nesse filme, né? Ela é a irmã da Helena, ela faz a Marta, que ela é uma psiquiatra ou psicóloga, eu não sei muito bem, porque ela tem de paciente, psicóloga, né? A gente tem o Bruno Garcia fazendo o Zico, tem a Ingrid Geiger fazendo a Luciene, que é a prima da Cristina, né? A primeira vítima que aparece no filme. Inclusive, a gente já conhecia ela na série do YouTube que a gente assistiu, a primeira série no YouTube que a gente assistiu, que foi A Mensageira. A série é bem legal, assim, sabe? Bem massa, Sim. assim. Tipo, é bem Foi uma série filha da pandemia, né? Ela foi feita durante a pandemia e mostrava o dia a dia de uma pessoa em confinamento em 12 episódios. É legal, cara. Deus Mas dá gatilho me pra livre. caramba. Deus então, exatamente. Mas dá gatilho pra caramba. Nossa, muito. Mas foi legal ver ela, assim, porque a gente falou, nossa, a gente conhece. Então, assim, é uma atriz que muita gente pode não conhecer, mas a gente já conhecia, aí eu fico feliz, assim, sabe? Nossa, olha só, a gente conhece ela, já assistiu coisas antes desse filme aí, né? Falando aqui, né, sobre a Giovanna Gridio, que faz a Helena, que é a jornalista do filme, né? Essa personagem, por exemplo, ela não existia, na verdade, né? Ela foi criada pro filme mesmo, porque o diretor, ele fez isso como um reparo histórico para as mulheres que foram assassinadas pelo serial killer. Sinceramente, eu achei esse artifício interessante, assim, sabe? Eu gostei bastante de ter aquela voz feminina dando o nome do maníaco do parque. Eu achei interessante uma mulher confrontando ele
na delegacia. Eu achei interessante uma mulher tendo voz ali, mostrando esse machismo que tem, principalmente no meio da comunicação, sabe? Então eu achei interessante esse artifício que eles usaram, né? Eu vi alguns comentários ali falando sobre essa questão, né? Colocando ela como uma maníaca também por querer saber quem é ele, por Gente, quem falou mesmo. isso? Foi gente grande do YouTube falando, infelizmente, mas é triste você ver um negócio desse, né, cara? Exatamente, porque daí eles comparavam muito ela com o próprio maníaco do parque, porque ele era um maníaco e ela tava em estado de mania. Tipo, então, e eu fiquei assim, tipo, cara, não, sabe? Assim, eu me coloquei na pele dela e eu pensei, mano, pensa, você quer trazer uma matéria foda pro seu jornal, que já é aquele jornal que respinga sangue, né? Porque é aquele que você torce e sai sangue, que é aquele Notícias Populares, e eles usam esse mesmo nome, né? Ele começou em 63, eu acho, não lembro muito bem, mas foi na década de 70, 60, e ele acabou em 2001. Sim, né? Essa notícia do Maníaco do Parque, quando saiu lá, saiu bem no finalzinho do jornal. E aí eu fico pensando, cara, eu me coloco na pele dela, né? Trabalho num jornal, ninguém me dá voz, eu venho com uma notícia absurda, assim. Primeiro que, né, ela conta, tem um momento lá que ela vai fazer uma notícia sobre um atropelamento de um marido com uma esposa, e os caras perguntam o que a esposa fez pro marido atropelar ela. Até hoje as pessoas fazem esse tipo de pergunta, né? E, tipo, é engraçado que é previsível. A gente ficou muito até previsível. Conversando, só falta ele falar isso, e ele falou. Tipo macho, verdade, né? Porque esse tipo de coisa vem de macho, né? Macho escroto. Aí, eu fico pensando, cara, eu trouxe uma notícia sobre um feminicídio, né, que aconteceu, e beleza. Agora tem um cara que tá acabando com um monte de vida de mulher, que é um feminicídio também. Cara, eu vou fazer isso sozinha, sabe? Eu vou procurar essas coisas sozinha, porque eu quero que tenha o meu nome ali, sabe? Eu quero, sabe? Então eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Mas eu sendo mulher, vai ser muito mais difícil. Então eu tenho que colocar, assim, papéis na parede, loucamente. Tem que fazer isso no esconderijo de um apartamento da minha irmã que tá vendendo, sabe? Tipo, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que ser... então, ela tá investigando, velho. Ela não tá sendo obcecada, velho. Eu não entendo isso, de onde... Isso é vira-latismo também pra mim. Porque fazem isso em todos os filmes de serial killer nos Estados Unidos. Ninguém fala a mesma coisa, mano. Eu não sei quem foi a infeliz pessoa que fez uma comparação entre a personagem da Helena, que é uma mulher fictícia, né, para fins de uma narrativa, com uma proposta de reparação histórica que, aqui entre nós, eu não achei que ficou bem feita, e a gente pode discorrer sobre isso, tá? Assim, tive a intenção, mas falhou na execução. Tendo dito isso, compará-la com um estuprador em série, um serial killer, que é uma pessoa de verdade, galera, vamos fazer um tratamento aí, né? Porque isso é puro machismo, né? Isso é misoginia. Esse artifício mesmo que vocês falam, né? Dela montar aquela parede, né? Cheia de recortes, tentando entender o que tá acontecendo. Isso se chama pesquisa. Absolutamente qualquer pessoa que levou alguma coisa a sério na vida, em comunicação, em jornalismo, numa faculdade, faz isso. Você pode não montar no mural, você vai colocar no seu caderno, você vai pôr num bloco de notas, você vai pôr no doc, você vai pôr aonde você quiser, você vai pôr em post-it. Mas isso não quer dizer que você é obcecado, quer dizer que você é dedicado ao caso, você está desenvolvendo uma pesquisa, né? Porque você também não pode sair por aí postando qualquer coisa. Não existia Twitter naquela época, gente. A gente tá falando da década de 90. Eu achei um comentário, assim, bem errado, não se compara nem níveis do que o filme coloca, mesmo porque o filme parte, né, dessa personagem que ela consegue esse caso, e ela consegue esse caso com o apoio de um colega que é um fotógrafo negro, e aí a gente tem duas pessoas que são minorizadas dentro daquele jornal, e que eles conseguem esse furo, e ela tá lutando pra manter o furo dela, pra ela poder, né, enfim, crescer com a notícia, porque foi ela que descobriu. Aonde que isso é errado, né? Se fosse um cara fazendo, seria super ok. Nossa, ele é corajoso, tem artimanha, né? Agora, eu fico particularmente triste de saber que a Helena não era uma pessoa real, sabe? Né? Eu fiquei triste, sabe? Eu gostei, assim, muito da ideia de falar assim, poxa, foi uma mulher que descobriu e que foi atrás, embora narrativamente o filme deixa muito claro, né, que os outros jornalistas, eles não estavam preocupados com o caso em si, né, e que foi ela que se dedicou pra conseguir falar, não, olha, tem alguma coisa muito errada, a gente tem que investigar, e nesse aspecto eu acho que sim, o roteirista fez uma crítica nada discreta e muito clara, né, seja por essa fala que a Cal falou,
falou o rapaz matou a esposa, atropelou a esposa, o que a esposa fez pra merecer, tanto que o filme acaba com essa fala dela, né? Nenhuma mulher merece ser morta. Tá ali, mas também eu acho o filme extremamente conservador em muita coisa, sabe? E até pensando nisso, o título do filme não faz muito sentido também, né? Se a Helena é a protagonista, o título do filme não faz sentido, porque quando a gente coloca lá, o filme vai ser sobre o maníaco do parque, o que vocês imaginavam? O que vocês esperavam, gente? Eu achava que ia mostrar a vida dele, né? Não mostra. Eu também achava. Não mostra. Eu não sei quem é esse cara. E assim, tá tudo bem também, entendeu? A gente não tem que fazer obras falando sobre a vida dessas pessoas que cometeram crimes. Eu entendo isso, eu acho que muita gente fala sobre isso, e eu acho que esse título, embora ele seja uma estratégia de marketing muito boa pra pegar, né, porque é um caso real, então vamos descobrir o que tá sendo falado, e a gente tá nessa onda de true crime, coisas assim, ok, mas o filme não fala quem ele é. O filme pega um recorte muito pequeno que na verdade é sobre a Helena indo investigar o caso pra ver se ela consegue descobrir quem ele é, enquanto, né, enfim, a polícia também começa a entrar na jogada até uma hora que ele é preso, né? O filme é sobre a Helena fazendo investigação, o filme não é sobre o Francisco matando as pessoas. Mas aí também entra o marketing, né? Deles colocarem esse nome pra poder vender o filme, né? Para as pessoas irem assistir, porque talvez se colocasse alguma outra coisa, sei lá, prisão do maníaco do parque, ou sei lá, captura, ou alguma coisa do tipo, ou até o nome da Helena no começo do filme, acho que talvez não chamaria a atenção do povo, né? Sim, verdade. eu concordo. O que eu penso sobre o nome do filme, eu achei interessante, por quê? Porque assim, a gente só vai ver a história do maníaco do parque, a gente não vai saber sobre o Francisco de Assis Pereira mesmo, sabe? A gente descobre um pouco dele, assim, no decorrer da história, né, mesmo, assim, no decorrer do enredo mesmo, né? A gente descobre aquela namorada dele, que, assim, dizem que é namorada, dizem que é uma mulher que ele ficava transando durante um ano, assim, essas coisas, né, que era inclusive a Tainá, né, que é uma travesti, que ela realmente existiu mesmo na vida real, né, e ela conta que eles só terminaram, assim, essa relação que eles tinham, né, que não era bem um namoro, nem nada, por conta dele ser muito agressivo, e ele falava muito pra ela que ele queria fama, mesmo que fosse nas páginas policiais dos jornais, então isso é uma coisa que ele realmente falava, mas ela comenta sobre isso, né, com a Helena, num dado momento do filme, mas isso aparece pra gente na forma de diário também, né, que a Tainá dá pra ela, né, inclusive esse diário. E esse diário também não existe, né, o Francisco de Assis não tinha um diário, nem nada, né. Mas... aí tem outra coisa, eu preciso falar sobre esse diário, gente, eu posso? Eu também quero falar, cara. Esse diário, ele aparece logo depois que o Nivaldo encontra um bilhete onde ele se despediu e ele fugiu. E aquele bilhete que ele deixou, eu achei um bilhete com conteúdo bastante interessante, né? Porque, Nivaldo, obrigado por tudo, desculpe sumir assim, Deus te abençoe e tal, né? E aí me chamou a atenção, né? Enfim, a gente não precisa mergulhar nisso, mas como também essa cultura, né, de se falar de Deus tá presente, né? É possível você falar de Deus e matar pessoas, né? Que loucura é essa, né? Enfim, não mas... E aí tem uma letra de forma ali que claramente demonstra que ele tem, talvez, uma dificuldade de escrita, né? Não tem muito desenvoltura. Provavelmente, imagino eu, que pelas condições de trabalho, a forma como ele fala e o lugar que ele dormia, né? Ele dormia no trabalho, ele teve esse acolhimento do Nivaldo. E o bilhete, enfim, eu falei, bom, esse cara não deve ter tido acesso a uma educação formal por muito tempo. Eu imagino que ele passou por bastante dificuldade na vida dele e não pôde estudar. Corta para... Temos a Helena conversando com a maravilhosa da Tainá. A Tainá dá o diário. Vocês repararam na escrita do diário? Sim, que a eu letra ia falar muda. sobre isso. Cara, eu olhei e assim, eu juro. Falei, esse tipo de construção de frase, ninguém que escreveu aquele bilhete falaria, entendeu? E eu fiquei olhando, eu falei, será que ele estava o tempo todo fingindo ser uma pessoa, talvez com menos acesso pro Nivaldo? Será que a cabeça dele chegava nesse nível de sociopatia? Porque sociopatas e psicopatas, eles são extremamente manipuladores. Pô, você tem um cara que tem uma empresa pequena e que ele fala que ele vai te proteger porque
ele também vem de uma família muito sofrida, então ele sabe como é estar na sua situação, então ele agia assim pra manipular também o chefe dele, sabe? Eu pensei que poderia ser isso. E não, gente, é só um erro mesmo do filme, porque o diário não existe. E é um artifício pobre pro filme você usar um diário de uma pessoa que claramente não tem habilidade de escrita para escrever um diário. E, inclusive, se você abre o diário, como você falou, tem várias formas de escrita diferentes. Tem letra de forma, tem a letra cursiva. E eu falei, mano, como assim, velho? Não faz sentido isso, mano. Ai, gente, sabe, eu pensei. Não, porque assim, eu fico criando histórias na minha mente, né? Eu vejo uma coisa, em vez de eu criticar aquela coisa, eu fico pensando, porque eu pensei assim, cara, já pensou se ele criava várias personalidades, então quando ele tava com uma personalidade X, ele escrevia com letra de forma. Quando ele tava com personalidade Y, ele escrevia com letra cursiva. E isso daí era por conta de, tipo assim, dele realmente encarnar um personagem de, hoje eu sou um fotógrafo. Como ele criava várias, não histórias, mas tipo, várias lorotas, assim, sabe? Pras mulheres, né? Não só a questão de fotografia, mas ele criava essas histórias, assim. Eu fiquei pensando, cara, será que ele não se sentia mesmo aquela pessoa, e aí aquela pessoa escrevia dessa forma? Aí eu fiquei pensando, falei, várias escritas, então ele deve ser uma pessoa, porque eu jurava que esse diário existisse, sabe? Depois eu pensei, cara, esse diário não existe, então balela, sabe? Ele não tinha várias personalidades. Isso quase como se ele fosse o personagem do Fragmentado, né? Tivesse várias personalidades. Não que ele tivesse várias personalidades, assim, sabe? Mas, tipo, ele se sentia ali, sabe? Quando você meio que dá uma mudada. Quando você é adolescente mesmo, sabe? Assim, você vai meio que entendendo sua letra, você vai meio que entendendo o seu estilo. Então, você tem vários estilos ao longo da adolescência. Aí, depois você cria um seu. Aí, eu pensei assim, cara, será que ele vive isso até hoje? Sabe assim? Tipo, até os 20 e poucos anos, na época, no caso, sabe? Então, aí é isso. Precisava ir tão longe, assim. Poderia simplesmente, se esse diário fosse de verdade, ser utilizado pra mostrar essa construção desse personagem que é extremamente manipulador, né? Que é uma característica que pessoas que sofrem de psicopatia e sociopatia, sim, eu uso aqui o termo sofrer porque é um problema mental. Não quer dizer que eu acho que eles estão corretos, mas sim que eles precisam de tratamento, e quando o tratamento não é possível, sim, eles têm que ser retirados, né, da sociedade, privados de liberdade, mas não do restante dos direitos humanos, não confundam as coisas, por favor. Mas eu achei que ia por essa linha, e aí vocês me veem, sabe, tipo, as coisas que me chamaram a atenção no filme, pra resumir, elas não existiram. A Helena não existe, o diário, entendeu? Eu criei tudo isso, eu era a própria Helena construindo ideias assim de quem era esse cara, por que essa frase foi feita, não existe, sabe? Eu queria muito que ele não tivesse existido. Agora, a única coisa naquele filme que eu realmente sei que existiu foi o El Chan e o Gilberto Barros. Inclusive, adorei o El Chan numa versão atualizada. Cara, amo. Outra coisa que eu sei que existiu de verdade, que foi a Copa de 98 porque eu estava lá, né? Eu lembro. E aquela calma, né, que é ele andando de patins no meio de São Paulo, e como as pessoas pareciam que não corriam tanto, né, e que a gente se movimentava mais devagar, porque sim, na década de 90 era uma loucura, mas as coisas não eram tão corridas quanto é hoje, né, então em determinado momento, assim, eu quase que me transportei pra minha infância, onde as coisas pareciam que andavam numa velocidade comparada hoje com 0,25, os espaços muito abertos, as pessoas não estavam, né, o tempo todo com o celular na mão, porque não existia celular, né, enfim, tão disponível quanto tem hoje. Então, assim, eu acho que nessa parte de ambientação da década de 90, final da década de 90, eles mandaram muito bem. Agora, o resto, eu não sei o que aconteceu nesse filme, gente, eu juro. Eu concordo com você, a ambientação tava boa mesmo. Dava pra se transportar ali pros anos 90, e assim, é admirável eles terem conseguido gravar em São Paulo, né, algumas cenas assim, né, 100 pessoas nos espaços, talvez até tenha, né, alguém foi lá e apagou digitalmente as pessoas e tal. Isso realmente é bem legal, cara. Outra coisa que eu achei interessante foi a caracterização do Silvério.
Ele tava muito parecido, assim, visualmente, né? Inclusive as roupas e tudo mais com o cara original, né? Tava vendo que ele não gostou, assim, de fazer o personagem porque ele se sentiu mal, assim. Fazer uma pessoa tão má. Claro que ele é um ator, né? Tá atuando e tudo mais, mas ele se sentiu muito mal fazendo aquilo ali, cara. Então eu imagino que realmente tenha sido bem complicado pra ele, porque ele fazia umas caras e bocas assustadoras. Ele fazia aquele olhar de predador mesmo, Maníaco. né? Uhum. Maníaco. Aham. Verdade. Eu gostei bastante da atuação dele, mas eu na pele dele também teria o mesmo sentimento, sabe? Teria a mesma sensação. Porque deve ser diferente de você fazer um personagem que ou que não existe, né? Você vai fazer um serial killer, que, sei lá, o diretor criou a história da cabeça dele inspirado em alguma coisa. Mas ele era o Francisco de Assis Pereira, né? Ele com certeza soube da história, né? Ele deve ter mais ou menos a mesma idade que a gente, então ele sabe da história, ele viveu esse momento também. Então, é difícil, né? E o que vocês acharam da explicação didática da Marta sobre psicopatia e tudo, a presença dela no filme? Cara, eu sou suspeita, né? Porque assim, eu sofro de crush por Mel Lisboa. Desde a época que eu não deveria conhecê-la em A Presença de Anitta, né? Então. Eu também. Assim, meu Deus do céu, que mulher é aquela? E assim, eu acho ela maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de vê-la no filme. Inclusive, gosto da personagem dela, né? Eu acredito que ela seja uma psicóloga, né? E não uma psiquiatra, porque ela traz perfil, né? Da sociopatia. E também ela tenta dar muito apoio pra irmã dela, né? Nesse processo de luto que elas estão passando, né? Após a morte do pai. E claramente a Helena tinha problemas, né? Com o próprio pai. E a Marta era essa figura que não tinha. Com relação à explicação dela, eu achei uma explicação muito didática e muito boa, na verdade. Eu acho que ela é no ponto, sabe? Não caiu num sensacionalismo, que muitas vezes eu vejo que cai quando o filme fala que um psicopata ou um sociopata, desde criança, ele, sei lá, tortura animais. Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de informação eu acho que é importante as pessoas saberem, mas é mais importante as pessoas conseguirem identificar através de outros traços, né? São pessoas que, infelizmente, por uma questão de bioquímica do cérebro, elas não têm a capacidade de sentir empatia pelo outro. E por causa disso, elas acabam ficando ficcionadas por algum tipo de ação que gere prazer. É por isso que eles, enfim, matam. E também, para quem assiste muitas dessas obras ou lê muito, acompanha esses casos, eu acho que o filme não fala, né? Mas o filme demonstra os troféus que ele guarda, né? Que são as RGs das vítimas, né? Que não é com o objetivo de esconder as vítimas. Ele não quer esconder. Ele tá guardando, na verdade, troféus, né? E então, assim, o mesmo cuidado que eu acho que eles têm de não mostrar cenas violentas dele, tem sim algumas. Tem algumas cenas violentas, mas eu estava com muito medo que tivesse muito mais, né? Por causa da temática. Eu acho que nisso eles colocaram na medida certa. Nem tudo é só crítica, eu acho que tiveram acertos também no filme, né? E esse uso do troféu tá lá, né? E ninguém precisou explicar, ele só está lá. Eu gosto bastante, assim, da personagem da Marta e gosto bastante dessa explicação que ela dá. Eu acho que é bem interessante. A única coisa que eu não sei é se confirma aquela informação sobre o Ted Bundy ser um patinador, tá? Ela chegou a falar que ele era patinador? Ele era esquiador, né? Sim, ele gostava de esquiar. Esquiador. É esquiador. Gente, assim, na minha cabeça eu pensei patinador de gelo, porque eu esqueci a palavra. Entendi. Patinador de gelo, esquiador. Isso, ele esquia, muito bem. Aqui no Brasil a gente não tem gelo, gente. Eu não lembro qual é a palavra que usa. Sim. E assim, eu não sei, tá, se essa informação confere, mas naquele momento da fala, claro que é pra fazer um paralelo de que, olha, o Ted Bundy fazia isso, então o Maníaco do Parque faz isso também. Talvez, né, pra gente fica muito claro, né? Olha os paralelos, sim. Né? Só que como isso fica pra gente o paralelo, eu fiquei pensando exatamente o que você tá querendo falar assim, porque o Ted Bundy, ele é uma figura bastante interessante de ser estudado. De uma forma muito errada, ele é um cara que se destacou muito bem. Então eu fiquei meio assim, eu não tô entendendo muito bem por que existe essa comparação, assim, sabe? Eu acho que ela pode ir pra um lado muito errado, assim, de meio que glamourificar o Maníaco do Parque, né? Mas aí foi uma interpretação muito minha, tá?
Foi uma interpretação muito pessoal. Sobre a informação do Ted, eu achei que ela foi um pouquinho, tipo, pra mover a trama, de certa forma, pra ela se atentar a aquelas fitas e tudo mais. Acho que foi um artifício de roteiro que eles encontraram pra que ela se atentasse às fitas. Verdade, faz sentido. Não vejo também um outro porquê ali, nem dela fazer um paralelo a o que será que ele faz, né? Acho que foi mais mesmo pra mover a trama, porque tava meio atravancada, porque eu fiquei pensando como ela vai descobrir quem ele é. E aí, beleza, quando a Marta fala aquilo, aí já fiquei imaginando, então ela vai investigar a galera do Patins. Acho que não foi ruim dessa vez, e não foi igual o Diário. O Diário foi terrível. Não, Diário, gente, cara, Diário... Mano, sabe o que é foda? Porque, assim, muitas das informações que estavam no diário, por exemplo, a Tainá podia ter falado, porque é uma coisa que a pessoa, na vida real, falou, entende? A própria namorada dele, né, que eu vou colocar como namorada dele, a própria namorada dele falou isso, entende? Então, tipo, não tem por que ela chegar e o diário, conhece ele. Gente, ela mesma falou isso. Então ela poderia ter falado com a Helena sobre. Ela poderia ter descoberto de outras maneiras as coisas que estavam no diário. Então, realmente foi um artifício um pouco pobre, assim. Foi um artifício bem, bem bobo, assim, sabe? De descobrir, sendo que ele nem tinha um diário, sabe? Porque se ele tivesse um diário que nunca tinha sido encontrado e eles colocassem no filme, seria interessante. Porque não existe, ninguém nunca pegou, mas ele tinha... E sei lá, sabe assim, escafedeu-se, entende? A mãe dele falava que ele tinha diário quando era criança. Beleza. Mas não faz sentido nenhum. Essa questão da Marta comentar sobre o Ted Bundy, eu não sei, né? Mas dizem que é por conta dos dois terem recebido, tipo, muitas cartas de amor de admiradoras enquanto estavam na prisão. Que o Ted Bundy, ele também tinha essa coisa, assim, né? De, tipo, conquistar outras mulheres e tal, né? Então, meio que... Sim. Inclusive o maníaco do parque casou com uma delas, né? Gente, mas aí também, né, não é uma coisa exclusiva desses dois, né? Absolutamente exatamente. Todos os psicopatas e sociopatas, principalmente esses que caem na mídia e se destacam, todos eles acabam depois atraindo milhares, enfim, centenas de admiradoras e, enfim, eu não sei o porquê que isso acontece, inclusive se alguém que estiver ouvindo esse podcast tiver dicas de onde eu consigo essa informação, sei lá, estudo, documentário, né, do que move essas mulheres a procurar essas pessoas, eu gostaria de saber, porque realmente é um fenômeno que acontece, mas não é exclusivo dos dois. Não Agora, é enquanto mesmo. vocês falavam do diário, eu fiquei pensando muito numa coisa, né? Se a Tainá falou isso em algum depoimento, eu acho bastante problemático ela não ter falado apenas essa informação de que ele disse que em algum momento seria famoso, nem que fosse nas páginas policiais, porque a Helena tá ali e ela faz um papel muito bom, né, de perguntar pra Tainá e tratar a Tainá no feminino. Ótimo. Ter um cuidado, né, de realmente olhar pra essa mulher e falar, ele te batia? Né, e ela falar, quando ele tava muito nervoso, sim, já aconteceu algumas vezes. Ok, mas por que silenciar essa pessoa real, entendeu? Por que não permitir que ela fale esse traço de personalidade que ele tem? Porque poderia ter essa fala na boca da Tainá, tal qual foi a vida real, e colocar o diário com outras coisas, que é o que de fato interessa pra gente. Então, por que silenciar, né, a Tainá? Então, assim, ao mesmo tempo, percebe como são erros que, se a gente começar a olhar de verdade, eu quero fazer uma reparação histórica e não quero falar sobre a vida do serial killer ou do salvador em série, beleza. Só que assim, eu não conheço uma vítima, a única mulher que eu conheço pra essa suposta reparação histórica é uma personagem fictícia que nunca existiu, que é a Helena, podia fazer o que quisesse com ela, e a mulher trans que tá lá e que conviveu com ele, que tem uma fala real que está no filme, ela não fala, é um diário que fala. Porra de reparação histórica é essa, sabe? Não tô entendendo muito bem. Com a sua obra eu não consegui sacar muito bem o que é. Eu gosto, por exemplo, do espaço que foi dado para a mãe dele. Isso eu gosto, né? É uma cena muito curtinha, que a Helena vai lá e fala com ela, e ela fala, não, ele não faria isso. E assim, eu acho que não é espetacularizado, eu acho que é muito respeitoso.
é uma coisa que ninguém fala, né? Mas como que deve ser extremamente sofrido você ser mãe, pai, irmão, filho, enfim, dessas pessoas que são criminosas e o quanto que isso muda a vida dessas pessoas também, sabe? Deve ter muito sofrimento envolvido ali, Sim. um estigma que você vai carregar pro resto da vida, né? E aí, como é que isso funciona? Então eu acho que não se expandiu muito, mas eu acho que foi muito respeitoso como foi tratado a questão da mãe dele, mas no resto, meu amigo, assim, dava pra melhorar, né? Eu acho, é por isso que eu falo assim, o filme ele trabalha muito num safe, sabe? Ele trabalha muito numa coisa, ele se propõe a fazer uma coisa super diferente, mas ele se mantém no conservadorismo. Eu vou fazer reparação histórica com uma personagem que não existe, eu vou falar a fala da travesti, mas não vai ser ela que vai falar, vai estar num diário, sabe? Tipo, por quê? Sabe? Tipo, o importante não é o cara, o importante são as vítimas. Eu não sei nem o nome das vítimas, tipo, as vítimas é o quê? As mulheres falando, eu tenho vergonha porque ele me violentou e isso mudou a minha vida e eu não sei como reagir. Isso não é dar voz pra vítima, isso é você dar voz pra violência que elas sofreram. Entendeu? Como diz, né, na música Amarelo, do Emicida com a Majoria Pablo, isso é tirar o troféu, né, dar o troféu pro algoz, sabe? Não bateu legal assim pra mim o filme, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que tem coisas muito boas, interpretações muito boas, ambientação muito boa, no geral eu acho que ele peca em coisas que não dá mais pra pecar, sabe? Ou assumir realmente que eu vou fazer um filme sobre serial killer e é isso que eu quero ganhar dinheiro contando essa história. Então, tá bom, beleza, entendeu? Há quem goste, tá tudo certo, mas esse meio campo, sabe? Tô pondo o pé, né, na balsa e o pé na terra, meu irmão, você vai cair na água, sabe? Você não tá me levando pra lugar nenhum, né? Então, e aí isso abre campo pra pessoas, como foi dito lá no início do episódio, fazer comparações esdrúxulas falando que a personagem feminina, porque ela é dedicada numa pesquisa, é uma maníaca, igual o cara que está matando mulheres. Por favor, sabe, me respeita, né? Não existe uma comparação dessa, né? Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Tem um outro detalhe também que eu acho que desabona um pouco esse filme, além dele não mostrar as vítimas, né, eu achei que a primeira vítima, àquele momento a gente ia saber da vida dela, seria o primeiro encontro dele com ela, e depois, assim, ele ia ficar observando ela de alguma forma, e a gente ia ver o filme pela perspectiva dela. Eu até falei pra Cal que eu acho que se, assim, é claro que a gente tô sendo um engenheiro de obra pronta, mas enfim, eu faria um filme pela perspectiva de uma das vítimas, né? Seria interessante. Ou de várias vítimas. Esse filme mesmo, ele já mescla, né? A Cristina, ela já é uma mescla de duas vítimas dele, né? A Selma e a Raquel. Que a Selma é uma das vítimas, né? As duas foram mortas por ele, né? Foram assassinadas pelo maníaco do parque. A Selma é a que tava indo assistir o Jogo do Brasil na Copa de 98 e nunca chegou na casa da irmã, né? Que ela ia assistir na casa da irmã. E a Raquel é uma outra vítima também, né? Que também foi assassinada por ele, que ligou pra prima antes de ir com o maníaco do parque. Inclusive, a prima, ela tava meio... Tinha achado estranho, né? O fato dela ligar e sair com um cara e tal, mas aconteceu o que aconteceu, né? Então ela é meio que uma mescla dessas duas vítimas. Eu acho que eles poderiam fazer mesmo, né? Tipo, uma forma de seguir com a ideia do Fábio, por exemplo, de pegar, né, uma mescla mesmo de algumas vítimas e seguir, tipo, colocar a história delas como se fosse uma mistura mesmo ali, né? Como se fosse uma vítima só, mas com várias visões ali. Mas eu acho que se esse filme, sendo esse filme, né, com a Helena, incendiário, né? Mas com a Tainá e tudo, eu acho que se ele fosse dirigido por uma mulher, talvez a visão tivesse sido diferente. Porque por mais que ele queira fazer reparação histórica com a Helena e tal, ainda é uma visão masculina sobre, né? Eu acho que ele focou muito na Helena e esqueceu da Tainá, que era muito importante, que ela existiu de verdade. Então ela poderia ter muito mais voz nesse momento. Tem as outras vítimas também que sobreviveram, né? Tem vítimas que conseguiram fugir dele, mas tem outras que ele mesmo deixou
sair, né? Porque ele era essa pessoa que era ele queria que as pessoas encontrassem, né? Queria que essas mulheres continuassem trabalhando, continuassem vivendo a vida delas com esse estigma dele, assim, sabe? Que, cara, vai ficar pra sempre, né? Sim, mas eu acho que o filme começa a ser vendido errado a partir do momento que ele se coloca como a história de um serial killer. Eu me lembro que, quando o Maníaco do Parque aconteceu, eu tinha 10 anos de idade. Tá, eu nasci em 88, os casos são de 98. Eu lembro de eu ter medo do Maníaco do Parque na minha sala, entendeu? E assim, gente, eu não moro em São Paulo, eu tinha 10 anos de idade, eu não saía de casa sem os meus pais, entendeu? Então assim, eu acho que tem coisas ali que talvez falte também um pouco de explicação, porque ao mesmo tempo que eu falei, né, da ambientação, essa informação, por exemplo, que a Gisele Bündchen foi descoberta na rua, do nada, com fotógrafo, ai meu Deus do céu, ela se tornou aquela, se tornou, é uma coisa que eu tô ouvindo agora, tá? Porque eu nunca acompanhei a vida dela, então eu não tinha ideia. E aí eu vejo em 2024 um filme onde tem uma mulher andando na rua, um cara para e fala, quero tirar umas fotos suas, vamos lá. Ai, vamos? Eu não tenho o filme me mostrando que esse cara é um cara que ele consegue saber quem será a vítima dele, entendeu? Faz parte das características de um cara violento e principalmente, né, de uma pessoa que tem psicopatia e sociopatia, conseguir identificar quem são as suas vítimas em um mar de pessoas que não serão as suas vítimas. Isso o filme não me fala, isso eu sei porque, enfim, eu já li muita coisa, eu já pesquisei muita coisa sobre isso, então eu sei como é que é. Agora, o filme não me dá essa informação. Então também, como que isso pode ser visto, essa ação delas irem com ele, entendeu? É uma confiança, é um descuido. Então, eu acho também que o filme pode, por esse tipo de coisa, colocar meio que uma culpa na vítima. E eu entendo que vocês falam de assim, olha, seria legal saber mais sobre as vítimas, mas eu acho que seria interessante se falasse mais sobre as vítimas, apesar da violência que elas sofreram, entendeu? Porque o que o Francisco era, principalmente, é que ele era um estuprador em série. É que algumas pessoas ele matou, mas ele era um estuprador em série. E isso o filme, por exemplo, não mostra, entendeu? Ele mostra muito sutil, mas a gente vai chocar falando das mulheres que ele matou. Cara, se tem um estuprador em série, isso é tão problemático quanto um serial killer, entendeu? Sim. Eu acho que as coisas não se competem. E até você destacar só uma coisa, o quanto... O que você tá querendo dizer pra isso, sabe? Que uma violência sexual é meio que aceitável perante uma morte? Melhor você ser estuprada do que ser morta? Tipo, que tipo de mensagem você tá me passando, entendeu? Eu fiquei bem, assim, incomodada com isso, né? Então, eu sei que eu tô sendo repetitiva aqui, mas eu acho que o filme, ele tinha uma ideia, mas a execução não ficou boa. E eu não sei como que poderia, por exemplo, colocar essas vítimas nesse papel, porque é interessante isso também, né? É uma coisa que eu sempre penso. A gente sabe o nome de um monte de serial killer, um monte de estuprador em série, um monte de criminoso. A gente não sabe o nome das vítimas. Eu entendo que, por um lado, a gente sabe o nome desses caras, ou até mesmo de mulheres, né, que cometem crimes. Por quê? Porque a mídia destaca muito essas pessoas, porque elas são pessoas que são perigosas para a sociedade, e a gente tem que estar atenta a elas coletivamente. Mas a proposta do filme não é falar sobre as vítimas, não é fazer reparação histórica, sabe? Eu não sei o nome de ninguém, eu sei o nome da Cristina só. Então, mas o problema é que não tinha nenhuma vítima chamada Cristina, por exemplo. Também é um nome fictício. Entendeu? E não, entende como é que é? Assim, eu não conheço. E assim, eu fico muito... Porque eu também, sendo aqui advogado do diabo, porque eu agora só tô macetando, né? Eu entendo também a dificuldade que é você querer contar a história dessas pessoas, sendo que muitas delas devem estar vivas, e como que você vai mexer na ferida dessas mulheres. Eu entendo isso, sabe? Porque eu fico pensando, imagina, assim como há poucos minutos atrás eu falei, né, da mãe dele, o estigma que ela deve carregar por ser a mãe do Francisco e tal. Não é nem mãe do Francisco, mas, né, a mãe do Maníaco do Parque, né? Entendeu? É outra coisa, né? Então ela até é privada da própria maternidade, sabe? Olha que coisa pesada. E aí, se a gente for pensar nas vítimas, mesmo as que estão vivas, né? Seria muito complicado tocar nessa ferida. As que foram mortas também, é a gente, nesse mundo conectado, colocar em risco de mexer em todas as feridas das pessoas e familiares e amigos daquelas vítimas, entendeu? É futucar ainda mais. Então, assim, eu entendo que é uma coisa muito delicada. Então, vamos colocar mulheres fictícias? Vamos, mas vamos então colocar por que elas eram vítimas, né? Como que elas se tornaram vítimas e como que elas superaram isso de uma maneira... E aí você pode pegar, né, depoimento
de real, mas escondendo a identidade dessas pessoas. Mas vamos colocar então o olhar sobre elas, né? Que apesar disso que aconteceu, como que elas estão hoje, né? E o quanto que o que ele fez é errado. Porque o filme acaba e eu não sei nada de ninguém. Você entendeu? Eu não sei quem ele é, eu não sei nada, né? E essas coisas eu tenho que ficar montando, né? Eu tenho que fazer esse trabalho da Helena, né? De ficar puxando as coisas. E aí cada um com a sua bagagem vai chegar numa conclusão. Podia ter sido melhor, assim, o filme. Resumidamente é isso. Mas depois que vocês falaram que o diretor é o mesmo da trilogia da A Menina que Matou os Pais, muita coisa fez sentido. É verdade. Sobre essa questão dele identificar as vítimas, faz sentido mesmo, porque assim, ele vê uma mulher na rua olhando pra baixo e a gente conhece, né, como ele, a gente sabe, né, que a gente viveu naquela época, então a gente sabe como que ele pegava as vítimas, ele pegava mulheres que tinham a autoestima baixa e tudo, né, e ele via, né, era perceptivo, né, que a mulher tava meio triste, chateada, sei lá, o que acontece, e ela ficava com aquela postura de ombrinho pra baixo e tudo, né, olhando pra baixo, com aquela carinha de triste e tal. Só que assim, como você mesmo falou, né, não tinha aquela comparação de tem várias pessoas e ela, então vou pegar ela. Não ficou tão didático assim, sabe? É como a gente estava comentando, né? A gente conhece o caso, a gente entende como ele pegava essas vítimas e fazia sentido ele pegar, por exemplo, a Cristina, que era a primeira vítima, tipo, foi a única vítima, na verdade, do filme. A gente conheceu outras, né? Mas de começo, meio e fim, foi ela, né? Da gente ver desde o começo até o final da vida dela. Eu acho que isso seria interessante, sabe? Seria um pouco mais didático, assim como a explicação da Marta sobre a psicopatia, sabe? Que eu achei super didático, super relevante, inclusive, porque a gente tem essa coisa, né, de psicopata maltrata animal quando é criança. Tá, beleza, mas uma criança que mata um monte de formiga, tipo, gente, é experiência, entende? Toda criança faz isso. Agora, uma coisa é você pegar um gato, pegar um cachorro e fazer o sofrer e ficar olhando sofrer e não sentir nada, entende? Então isso acaba sendo muito aquela linha tênue de toda criança, então, vai cometer alguma coisa, sabe? Vai ser um psicopata, entende? Tipo, aí é isso, não é por aí. Então eu acho interessante o filme ser um pouco mais didático, principalmente quando fala sobre um caso que acaba sendo muito recente de uma pessoa que tá viva na prisão que pode ser liberta em 2028. Então, tem isso também, né? Exatamente. Muito preocupante mesmo, assim, sabe? Tipo, essa abordagem, deixar muito simplista, assim, na mão das pessoas pensarem, porque elas podem acabar ou indo pra aquele pensamento de ele pode pegar qualquer mulher agora, que tá com 56 anos, porque, cara, ele vai sair da prisão com 56 anos, entende? Tipo, a gente vê velho de 70 anos fazendo um monte de bosta, imagina ele com 56. Eu acho que o caso é muito recente que aconteceu, e a libertação dele, não sei se ele vai ser liberto mesmo, né, porque tem toda aquela questão de teste psicológico pra ver se dá pra ele tá na sociedade e tudo. Eu acho que não, né, porque ele é doente mesmo, ele não é uma pessoa que cometeu um crimezinho ali pronto, faltou esse cuidado mesmo de por quê. Porque assim, ele explica, né, mais ou menos ali, como que ele escolhe as mulheres e tudo, mas isso não fica explícito mesmo no momento da escolha, né. Deveria ter outras mulheres na rua, deveria ter outras pessoas, assim, na rua, sabe, pra ele escolher ela. Devia mostrar as falhas que ele teve ao tentar, não mostra também. Só mostra verdade. ele indo e conseguindo, né? Porque provavelmente ele foi ajustando o papo dele, ajustando a lábia dele pra poder pegar as pessoas, né? Mas não mostra ele errando. Porque assim, ele é psicopata, ele não sabe escrever, isso, né? Mas ele provavelmente era um cara astuto. Pra ele poder pensar nisso, ele tinha um pouco de inteligência, pelo menos, né? Eu acho que isso que o Fábio tá falando é extremamente importante, né? Porque o filme só mostra realmente as vezes que ele acertou, né? Mas não mostra ele aprendendo a fazer. E tudo bem também, porque também se ficasse mostrando ele aprendendo a fazer, seria um filme sobre ele, não é isso que a gente quer ver, né? Sim. Ok, voltamos pra problemática, mas eu concordo com você, eu acho que o filme faz parecer quase como se fosse uma coisa natural dele, sabe? Nossa, ele sempre foi assim, e não é assim que funciona. Eu fiquei também pensando muito de quando ele é preso lá na fronteira. Meu, assim, tu conhece uma pessoa no meio do nada, vai pescar com a pessoa, aí você acha de bom tom sair pra ir vender seu peixe e largar. Cara, uma pessoa sozinha com essas coisas. Galera, assim, vocês estão muito com a minha cara, só. Tipo,
Tipo, não é porque é o marido que deixou a mulher. Você não deixa ninguém. Na verdade, você nem pega a pessoa, entendeu? E fala, ai, fica aqui, filho, passa uma... Sabe, tipo, gente, assim, por isso que eu falo, eu acho que faltou, talvez, um pouco mais de pé no chão de se falar que, assim, em 98 a gente fazia isso. Por quê? Porque a década de 80 foi um surto coletivo na história da humanidade. Só quem viveu sabe. Entendeu? Então, assim, aquilo era normal, mas hoje não é mais. Não é? Não. Nos anos 90 foi muito louco. A gente foi muito louco. A gente tem que assumir que, assim, a gente sobreviveu aqui, não sabemos como, né? Então, a gente assim, dançava na boquinha da garrafa. Exatamente. Até hoje. Exatamente. Até hoje a gente faz isso, só que se não tomar cuidado, você senta na garrafa, né? E não sobe mais. Enfim. Então, assim, E nem é porque, ai, nossa, isso é que vocês pensaram, não. É porque você cai mesmo, porque, né, não segura mais o quadril. Eu acho que falta esse contexto. E aí tem mais uma coisa que me incomodou, gente. Acho que eu tô trazendo problemáticas, mas eu não tô desmerecendo a obra, eu só tô fazendo críticas, né? Sim. Que é essa informação, né, da quantidade de vítimas que aparece no final, né, no letreiro lá, e aí fala que ele recebeu mais de 200 anos de prisão, mas que naquela época o sistema judiciário só permitia, né, a prisão por 30 anos, então provavelmente ele será solto em 2028. Ali eu vejo uma crítica ao sistema judiciário. Ok, vai, beleza, é uma opinião aí, show, não vamos entrar nesse mérito. Só que assim, você tem a informação de que o cara vai sair em 2028... E o filme também não me fez me super preocupar com ele. O filme, ele não me causa, enquanto eu tô assistindo, um impacto gigantesco pelo que ele fez. Por quê? Porque a protagonista é a Helena, não é ele. Pra mim ficou uma coisa também meio esquisita, assim, né? Eu gostaria de acreditar que, e assim, eu adoraria que a gente tivesse uma sociedade que, sim, tá tratando o Francisco da forma que ele tem que ser tratado, né? Tendo acesso à saúde, tendo acesso, provavelmente, a tratamentos, para que quando ele possa sair da prisão, assim como todas as outras pessoas que estão presas, ele possa ser verificado se ele será reinserido na sociedade, se é possível tê-lo na sociedade. Mas a verdade é que a gente não tem como saber, principalmente porque o nosso sistema judiciário ele é super complicado. Eu não entendi muito bem, assim, o filme ele tá querendo me deixar preocupada em 2028 ou de boa, sabe? Eu fiquei meio sem saber. Entende? Cara, eu tô sendo clara no que eu tô falando, assim? Eu olhei e falei, tá, eu me preocupo com isso ou não, sabe? Eu fiquei... Eu devo voltar a ter medo, voltar a ser a menidô de 10 anos, entendeu? Sabendo que esse cara vai sair daqui 4 anos da cadeia, ou eu tô de boa, entendeu? Eu não entendi. Sabe, cara, o Brasil é o país que mais mata mulher, sabe? Um dos países que mais mata mulher. Eu vou me preocupar com ele, que vai ser mais um que vai, tipo assim, que vai fazer a mesma coisa que, tipo assim, um monte de gente já tá fazendo, sabe? Assim, aí sabe quando você olha e fala, nossa, ele só é um desconhecido, entende? Mas a gente, tipo assim, muitas mulheres sofrem dentro de casa, sabe? Então é meio que, não sei, assim, sabe? Ficou uma coisa meio, tá, beleza, né? Eu vou talvez me preocupar com ele. Talvez, eu não sei, assim, talvez o fato de eu não estar em São Paulo também, sabe? Hoje em dia, eu não sei. A gente também não sabe se ele vai estar em São Paulo? Verdade, ele pode estar em qualquer lugar, entendeu? Ele tá no planeta. É esse que é o ponto, entendeu? Então, mas aí eu não sei, assim, sabe? Tipo, não ficou tão impactante essa notícia, assim, no final, sabe? Ficou não sei, assim, ficou uma coisa meio biografia, sabe? Quando no final eles falam sobre a família, como é que tava e tal, e tipo, é uma informação a mais, por exemplo, entende? Não é nada que me deixou tão impactada com essa questão. Assim, né? Tá próximo e tudo, talvez eu fique um pouco mais impactada se tiver alguma coisa ali. Eu sei que vai sair agora um documentário dia 1º de novembro ou dia 1º de dezembro, eu não lembro muito bem, no Prime mesmo, sobre o Maníaco do Parque. Vai sair um documentário sobre. Eu tô interessada em ver, né, pra ver como é que vai ser a abordagem, porque eu não sei qual que vai ser a temática desse documentário, se vai ser sobre o filme, se vai ser sobre o Maníaco do Parque mesmo, vai ter alguma entrevista, vai complementar o filme, talvez complemente o filme, entende? Mas eu acho que vai ser interessante de assistir, assim, sabe? Talvez quem assistiu o filme e vê o documentário depois, talvez um complemente o outro ali e pronto. Tá, eu não sabia desse documentário. Tendo dito isso, se ele for realmente um documentário que não é sobre a produção do filme, né, mas é sobre os fatos que realmente aconteceram e lá tiver depoimentos de pessoas reais, é sempre bom lembrar as pessoas que são pessoas reais, né, então não é pra ficar espetacularizando em cima, né, procurando essas pessoas em rede social, né, não vamos transformar a vida delas num inferno maior do que já é. O nome do documentário é Maníaco do Parque, a história não contada. Aí eu acho que tem entrevista com a mãe dele, tem
tem uma das vítimas, parece que faz a entrevista também, que conta. Então eu acho que ele vai acabar complementando um pouco a ideia do filme, sabe? Com essa conversa aqui, né, muitas vezes já outros convidados, né, já chegaram e falaram isso pra gente, né, que chegaram com uma nota e durante a conversa aumentaram ou diminuíram essa nota. Então, começando pela Dô, que é a nossa convidada especial de hoje. Qual que é a sua nota pro filme de hoje, Dô? Olha, eu dou uma nota 2,5, que era a nota que eu daria mesmo pro filme antes da conversa, sabe? Eu acho que a gente conseguiu desenrolar bastante coisa, né? Teci mais críticas, mas eu acho também que eu percebi mais pontos positivos. E, de novo, não é que eu acho que esse é um filme ruim. Eu acho que ele é conservador e... Volto a repetir, se você quer me contar uma história e você me fala que você vai contar essa história, então me conta essa história. Sabe, é só isso que eu tô pedindo. Eu não tô pedindo pra você fazer essa história. Você falou que você ia fazer. Sabe? Eu sinto traída, né, quando isso acontece. Você prometeu, né? Você prometeu. E você, Beats, qual que é a sua notinha pro filme? Cara, eu tinha começado o podcast com uma nota tipo um 3, assim, mas eu vou diminuir pra 1,5. Nossa senhora, gente! Cara. É assim, eu tinha gostado um pouco do filme, mas ao longo da nossa conversa eu fui desgostando mais e mais e mais, cara. Olha, minha nota vai ser 3, porque eu também fui desgostando do filme conforme a gente foi conversando. Nossa, tá vendo? Gente, eu juro que no Perdidos na Estante eu não faço isso, tá? Eu juro. Não, mas não é que eu fui desgostando, não. É que geralmente eu começo mesmo, tipo, o filme, qualquer filme que eu vou assistir, eu começo com 5 e eu vou tirando, pá. Mas a conversa faz eu colocar mais pontos ou diminuir os pontos ali, sabe? E realmente, assim, tipo, eu não tinha pensado na questão do diário, né? E depois conversando aqui, eu falei, cara, assim, eu tenho minha teoria, tudo, tal, mas se for pensar bem na questão de tudo isso, não faz sentido nenhum, cara. Tipo assim, é só minha teoria pra eu completar ali um negócio que tá solto, sabe? Que meu cérebro age dessa forma. Mas, vamos voltar aqui, não deveria existir. Entre outras questões também, né, que a gente conversou aqui, a nossa média é 2,3. Tá bom, né? Tá bom. É positivo ainda, podia ser 2,3 negativo. Olha aí. Olha, caralho. Interessante. Um próximo filme que a gente quiser dar notinha ruim, a gente dá -1. Não é? Era dar menos 3 estrelas, né? Tipo... Exatamente, quer dar -3 estrelas. Caralho, já teve a oportunidade da gente fazer isso, a gente não pensou, olha aí. Mas, enfim, é isso. Eu quero agradecer muito a presença da Domênica aqui. Foi uma presença muito gostosa, foi uma conversa muito gostosa. Fazia um tempo que a gente não conversava, né? Ai, foi uma visita muito gostosa essa, viu? Venha mais vezes. Ai, gente, olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Fui muito bem recebida nesse podcast. Fui muito bem hospedada nesse podcast. Ai, delícia. Gostei muito do papo. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito segura para compartilhar os meus pontos de vista e as críticas e também elogios que eu tinha para fazer para essa produção. Espero voltar mais vezes. É só me chamar. Voltarei para falar de filmes e eu espero que... não aconteça, né, críticas tão duras e pesadas e longas como aconteceu nesse episódio, mas foi muito bom. Obrigada mesmo, Cal. Obrigada, Fábio. Gosto muito de vocês. Vida longa ao Terror Sem Medo. Vida longa aos seus projetos também. Você é super talentosa. Eu gosto muito de acompanhar você, sabe? Desde os podcasts mais antigos mesmo, né, que a gente já conhecia na época, até os projetos novos, assim, sabe? Eu fico muito orgulhosa de você tá vivendo de podcast, assim, cara. Eu fico muito, muito feliz mesmo, assim. E é isso. Lembrando que todos os links, né, que a Domênica passou aqui, a gente vai deixar aqui no post também pra você acompanhar a Domênica nas internet da vida. Não, só ia agradecer a Domênica por tudo aí, pela presença. Talvez a gente não fez ainda um podcast sobre Hellraiser. A gente fez sobre o Hellraiser 2022, o remake. Talvez a gente possa chamar ela pra falar de Hellraiser de novo. Ó, tem que reassistir. Será que eu vou ficar enjoada de novo? Olha aí, hein? É um reload, olha aí, ó. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e tchau! Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. O episódio acabou de acabar, mas ainda tem um trecho de uma conversa muito interessante que a gente teve com a Domênica sobre o mundo do podcast. Então, se você quiser ouvir mais sobre esse papo,
eu deixei no final do podcast e é só continuar. Sim, sim. As coisas eram diferentes mesmo porque eu acho que naquela época existia um sentimento de que podcast era uma coisa muito, talvez nichado, no sentido de coletivo de comunidade, sabe? Não tinha essa coisa de que todo mundo pode fazer. Para você fazer era desafiante, tanto para aprender, porque pouca gente fazia comparado com a quantidade de podcasts que tem hoje, claro, né? Uhum. E as coisas eram mais difíceis também, né? A gente não tinha empresas especializadas em hospedagem, a gente não tinha microfones, mesmo que for de lapela para o celular num preço que ainda não é lá muito acessível, mas que não está na casa dos R$ 1.000 hoje em dia, né? A gente acha um microfone hoje por R$ 100, R$ 200 que vai fazer um serviço ok. Naquela época não tinha, então eu acho que tudo isso também fazia com que muita gente, às vezes por falta de conhecimento, né, de opções, e também por não entender muito bem como que o podcast funcionava, achava que tudo aquilo era muito difícil, então a gente se aproximava muito, né? E era muito difícil de explicar, né? Tipo, é tipo um programa de rádio, sabe? Porque tinha feed, aí você tinha que entender de feed, e aí tinha agregador de podcast. Hoje ainda tem, né? Mas hoje em dia tem o Spotify que já, né, deu uma revolucionada aí no mundo dos ouvintes, né? E até também um pouco dos produtores de podcast. E, cara, realmente era uma coisa muito nichada e a gente era uma comunidade, praticamente todos os podcasts se conheciam, né, em algum momento ali, né? Sim, todo mundo se cruzava, né, assim, todo mundo marromeno, né, todo mundo do sul, sudeste se cruzava, né, ainda era muito localizado nesse sentido de regionalidade, mas existia sim acho que uma aliança mesmo, né? Porque a gente aprendendo uma coisa, compartilhava com o outro, e também a forma de consumir era diferente, porque naquela época os ouvintes conversavam muito com a gente através de comentários, divulgava nas redes sociais, mas não era uma coisa no sentido de, olha, eu tô aqui ouvindo o podcast da Cal e do Fábio. Era uma coisa de, gente, eu ouvi eles e aprendi tal coisa, então existia uma conversa, né? E eu acho que isso a gente foi perdendo com o tempo, né? Com a profissionalização do podcast, principalmente com a entrada das grandes empresas, né, no mercado, os ouvintes também se tornaram seres muito passivos. E eu falo tanto disso, sabe? Você que tá ouvindo esse podcast, gente, manda um comentário para eles, porque assim, número é legal. Claro que é legal a gente abrir estatística e ver que X plays foram dados no meu episódio, que eu dediquei tempo, atenção, pesquisei, gravei, editei, publiquei, divulguei. Mas assim, números são números, né? Agora, uma pessoa que vai lá e fala, gostei, sabe, pensei tal coisa, o que você acha daquilo, e continua uma conversa, pô, isso vale muito mais do que ter muitos plays, né? Porque é uma conexão de pessoa para pessoa, e podcast é um meio de comunicação. Então, ouvinte, você faz parte disso, comente, né? Vai divulgar? Divulga, marca na rede social, ok, mas continua a conversa também, né? Não fica só, tá aqui, ouvi, e aí, né? Não, pô, fala o que você achou, né? Faz uma pergunta, os podcasters gostam. Uma coisa que a gente ama aqui é isso, sabe? A gente tem alguns comentários, né? Tudo. E, mano, a gente ama receber esses comentários. Tem gente que comenta, tipo, várias vezes, sabe? Em várias plataformas diferentes, né? Manda e-mail, manda mensagem no Spotify, no Instagram também. E, cara, a gente gosta muito de receber, sabe? Porque a gente tem muito aquela vibe de 2016, 2017 mesmo, sabe? De criar essa conexão mesmo com o pessoal que comenta, né? Às vezes comenta uma frasezinha, a gente vai lá, porque a cada 5 episódios aqui no Terror Sem Medo, a gente faz um episódio a gente lê os e-mails, né? No final desse episódio, múltiplo de 5, né? E a gente lê todas as mensagens, ainda que seja uma frasezinha, né, Bits? A gente vai lá e lê a mensagem, sabe? Lê tudo e conversa e tal. Então, é muito legal, sabe? Assim, eu gosto bastante desse engajamento, sabe? Porque, realmente, né, quando só tem play, a gente não sabe o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão achando do episódio, sabe? É muito gostoso quando a gente vê, né, que a gente fez um episódio super legal, que as pessoas estão trocando com a gente. Alguma informação que a gente não deu, ou esqueceu de dar, ou deu errada, a pessoa vai lá e corrige. Eu acho isso muito legal, muito gostoso, sabe?
Concordo totalmente. No Perdidos na Estante eu faço um movimento um pouquinho diferente de vocês, mas eu achei bem legal essa dinâmica de planejar responder a cada 5 episódios, porque junta um tanto e a audiência sabe quando vai vir o retorno, né? Sim. No Perdidos a gente tem o momento do beijo, que eu falo que eu vou beijar que eu vou beijar alguém. Que é uma brincadeira, obviamente, mas se quiser, tamo aí. E aí eu mando beijo, né, pra audiência e acabo comentando um comentário. Só que como a gente grava, assim como vocês, com uma certa antecedência de publicação, por causa da pós-produção, às vezes o comentário que eu tenho no episódio da semana 1 do mês, ele só vai ser respondido ou comentado na semana 3 ou 4 do mesmo mês, né? Porque os outros 2 já foram produzidos, né? Enquanto aquele estava sendo lançado. Mas é um momento que também é muito legal para a gente continuar essa conversa, né? Porque hoje também a gente não tem mais sites de podcast, né? A gente usa essas redes sociais para isso. Rede social é legal, gente, mas é isso, né? Tem que comentar, tem que mandar e-mail. Estejam presentes, assim, ocupem, ouvintes, ocupem o espaço de vocês. A gente gosta de ocupar o nosso, mas Sim. vocês têm que ocupar o de vocês, é isso, assim, sabe? 2024 estou militando para as pessoas, ocupem seus lugares na podosfera, ouvinte, você importa, e é sério, né? Se ninguém ouvir, não tem por que a gente fazer. A verdade é essa, a gente faz porque a gente sabe que tem alguém do outro lado de verdade que tá ouvindo. Se essa pessoa não fala pra gente que ela tá ouvindo e continua essa conversa, isso aqui vira o quê? Um diário, né? Uma ego trip só, e aí não é legal, né? Então, façam parte da podosfera, ouvintes. Ocupem os lugares de vocês, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu amei, gente, amei. Só esse papo muito já feliz daria um também, podcast. Exatamente, velho. E é legal, assim, só pra finalizar esse papo, a gente entrar no podcast de fato. Mano, faz muito tempo que a gente não tem uma conversa sobre podcast que tem esse sentimento pelo podcast que a gente tem. Porque eu e a Cal, a gente se conheceu no podcast, então a gente tem um sentimento de que o podcast é parte da gente, tá ligado? É verdade. Não teria como a gente não ter um projeto como esse, né? Porque demorou muito pra gente ter o nosso projeto, né? Só meu e dele mesmo, né? Porque a gente tinha o podcast que era um grupo, né? A gente sempre tava em grupo, por exemplo. Então, dessa vez é a primeira vez que a gente tá fazendo um projeto junto, sabe? Só eu e ele. E era uma vontade nossa mesmo, né? Porque o podcast sempre esteve na nossa vida, tanto a gente individualmente, né? Antes da gente se conhecer, mas a primeira vez que a gente se conheceu, que eu pensei, poxa, curto ele, quero namorar, foi no podcast, sabe? Então, o podcast nos uniu, literalmente, sabe? Aí, mas, cara, eu fico muito feliz, assim, sabe? Da gente estar com esse podcast agora, com esse projeto agora, porque pra mim é muito importante, sabe? Essa mídia pra mim é muito importante, tanto pra mim quanto pro nosso relacionamento mesmo, assim, é bem especial. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico muito feliz e eu super entendo, assim, o podcast, ele chegou na minha vida de uma maneira super espontânea e ele moldou tudo, né? Eu tenho muitos amigos que fizeram ou que ainda fazem podcast, eu migrei de carreira. Eu não comentei, né, no momento lá atrás, quando eu estava falando dos meus projetos, mas hoje eu vivo de podcast no Brasil, eu sou uma exceção, né? Eu sei que pouca gente realmente vive disso, mas eu vivo de podcast, eu trabalho com podcasters, então eu migrei de carreira, eu me profissionalizei nisso. O meu marido também eu conheci no podcast, né? Então, aí, ó. Aí, ó. Né? Então, o podcast, essa mídia, ela tá comigo também em vários aspectos, o que me faz pensar muito justamente nesse poder da comunicação, né? Da conexão que essa mídia faz. Tem outras coisas que fazem isso na nossa vida, mas eu acho que o podcast, justamente por ele ser essa mídia que nasce da internet, que necessita da comunidade para se manter e que permite tanta coisa, né, sendo um produto audiovisual de um custo relativamente baixo comparado com outros projetos de comunicação ou audiovisuais, eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, sabe? E é por isso que eu falo dessa importância, né, do espaço de fala, do espaço de escuta, é por isso também que o projeto, o podcast Delas existe, é por isso que lá no Perdidos na Estante a gente só fala sobre obras que a gente gosta, porque a gente quer, na verdade,
promover justamente isso que a Cal falou, né? Que é você ouve, e aí se você se interessar pelo que foi dito, você vai ter um momento agradável consumindo aquilo, porque a internet já tá um ambiente de muita raiva, muito ódio, muita desesperança, e não é isso que a gente tem que ficar alimentando mais, sabe? Então são espaços realmente de respiro, com responsabilidade, sim, tem sempre uma reflexão crítica, porque, enfim, isso faz parte de quem eu sou e da minha formação também, e das pessoas que eu chamo, mas é sempre uma coisa voltada para o positivo, assim, nesse sentido de não ser agressivo, não ser na base do ódio, sabe? Eu acho que as pessoas têm que mergulhar em podcasts que promovem isso também, bem-estar. É importante você estar informado, mas também é importante você relaxar. Então, a gente tem que se apropriar da mídia mesmo, porque ela é nossa e a gente que tá fazendo ela aí, né? Há 20 anos no Brasil, e espero que dure muito mais. É para isso que a gente tá aqui, né? Para que a nova leva também de podcasters tenha mais facilidades do que a gente teve, vai? Precisa melhorar. Sim.